Conheça agora a história de um dos mais inusitados protótipos de caminhão da Ford, com motor a jato que prometia revolucionar o transporte nos anos seguintes, o Big Red, um cavalo mecânico com motor a reação capaz de gerar 600 cavalos. Além disso, uma cabine totalmente excêntrica e com dezenas de itens funcionais e revolucionários para aquela época. A década de 60 foi uma das que mais apresentaram avanços em tecnologias em todo o mundo. Os motores a jato revolucionavam a aviação e a exploração espacial, e como não podia ser diferente, também foi nessa época que o transporte de carga sofreria grandes mudanças. Naquela época, as três grandes montadoras dos Estados Unidos, Ford, General Motors e Chrysler, entre várias outras menores, iniciaram testes de veículos com turbinas a gás no lugar dos tradicionais motores a diesel ou gasolina, contribuindo para um período de engenharia automotiva única e otimista, com competição acirrada entre as fabricantes, que tinham grande liberdade para projetar e criar, e baseando-se na aviação, acreditava-se que as turbinas tinham futuro promissor para os caminhões e substituiriam os motores convencionais, trazendo dezenas de vantagens, dentre elas possível economia de combustível, cujos preços aumentavam constantemente. Tudo indicava que 1970 seria a década das turbinas, apontadas como os motores do futuro. Para o transporte de carga, a própria Boeing fez testes em parcerias com a Kenworth, de substituição de um grande motor a diesel por uma turbina a gás. Carros de corrida também tiveram sua experiência. Tentaram colocar em locomotiva, foi usada para quebrar recorde de velocidade na terra. A GM testou um modelo Bison e um caminhão chamado Turbo Titan, o qual também tem a interessante história contada aqui no canal. E entre os automóveis surgiam Fiat Turbine Concept, Rover Jet 1 e Rover T3, GM Firebird XP21 e Firebird 2 e 3, Renault Etoile Dilant e Fiat Turbine Specials, e a Chrysler, uma das maiores fabricantes automotivas americanas, teve o Turbo Flight. O programa de turbinas da Ford datava do início da década de 50, que os planejava em vários carros. A Ford então produziu o que seria seu mais futurístico protótipo, apresentado como o caminhão do amanhã, apelidado de Big Red, desenvolvido exclusivamente para testar o motor de turbina a gás modelo 705, com 2 estágios de compressão, gerando 600 cavalos e 132 kgfm de torque, acoplado a uma transmissão Allison de 5 marchas. O caminhão experimental estreou na Feira Mundial de Nova York em 1964, ao lado do Ford Mustang, engatado a um rodotrem de 30 metros, com peso bruto total combinado de 77 toneladas, e podendo atingir até 70 milhas por hora, equivalente a pouco mais de 112 km por hora, números impressionantes para a época. A cabine era projetada para ficar da mesma altura da carreta e propiciar melhor aerodinâmica, por isso atingia 4 metros de altura. Dessa forma, o posto do motorista ficava bem elevado. O piso da cabine era plano e tinha bastante espaço interno. O para-brisa era amplo, proporcionando vista panorâmica da estrada. E todo o interior era muito diferente de tudo que existia, e não escondia a inspiração aeronáutica. Uma cabine tida como um sonho da metade do século, com cama, cozinha completa com geladeira, forno, água aquecida, banheiro e televisão. O veículo traria ainda outras tecnologias futurísticas para a época, cabine suspensa,
freios mais eficientes e redundantes, já que o caminhão não poderia contar com o freio motor típico dos motores a pistão, e suspensão a ar. Era a aposta da Ford no futuro dos caminhões e nas reluzentes rodovias interestaduais da América. Depois de ser apresentado, a Ford lançou um programa de viagens por vários lugares e paradas nas principais cidades dos Estados Unidos, para ser testado e para apresentar às pessoas e aos potenciais interessados a tecnologia do caminhão do amanhã. Durante as viagens, o caminhão registrou o consumo de combustível de 100 litros por 100 km, um consumo elevado, já que o preço dos combustíveis já era uma pequena preocupação para a época. A ideia, em tese, era tentar reduzir a velocidade do motor e usar combustíveis mais baratos, para tentar obter um bom rendimento. A Ford cogitou a produção em massa do modelo, mas os altos custos de produção para uma tecnologia totalmente nova e muitas leis federais e estaduais, incluindo as de emissões de poluentes, inviabilizavam a produção. E o Big Head, assim como outros, não passaria da fase de protótipo. A Ford continuou a desenvolver o motor, lançando o 707, com apenas um estágio de compressão e potência de 375 cavalos, projetado especialmente para o cavalo mecânico rodoviário Ford W1000, com a esperança de que este chegasse ao estágio de viabilidade de fabricação, após vários testes que ele fez em serviço regular, transportando peças e suprimentos entre fábricas. Um outro sucessor do motor 707 foi construído, com 335 cavalos, que a Ford colocou em um ônibus experimental Silver Eagle da Continental Trailways. Após décadas de pesquisas e desenvolvimentos, embora tivesse conseguido atingir baixos níveis de ruídos, menos emissões, menor gasto de óleo e mais torque em velocidades mais baixas, não demoraria muito para a Ford perceber que o motor de turbina a gás não tinha um futuro tão promissor quanto ela pensava inicialmente. A alta velocidade de operação e temperaturas altas das turbinas tornavam os motores inviáveis para o uso automotivo. São motores que exigem materiais e técnicas construtivas caras, com alto custo de produção em massa. Enquanto isso, a indústria de motores a pistão convencional passou por grande refinamento e aprimoramentos, melhorando muito a eficiência e potência, aliados ao barateamento do custo de produção em massa e manutenção, e menor consumo de combustível, levando as várias marcas a abandonarem aqueles projetos de turbina a gás. E os motores a diesel acabaram por dominar completamente o setor de transporte terrestre. Depois que a Ford encerrou os testes, segundo informações, o Big Head foi doado para uma equipe de corrida, que era patrocinado pela Ford, pelo menos até meados de 1978, quando a equipe se acabou e houve um feirão, e tudo foi colocado à venda, incluindo o Big Head, adquirido por um comprador anônimo.
you may be surprised to see one of those new ideas, as big as life, as big Red, already on its way to keep an appointment in that exciting world of tomorrow. Obrigado por assistir, deixe seu like e comentário, veja nossos outros vídeos aqui do canal.